Oi, meu nome é Leandra e bem-vindo ao Mundo Perverso. Antes de começar o caso de hoje, eu já peço para vocês se inscreverem no meu canal, ativar o sininho de notificações e me seguir nas redes sociais. Eu fiz uma enquete no meu Instagram e o caso que fosse maior votado eu ia passar aqui para vocês. Então me sigam nas redes sociais, que todos os outros casos que eu vou passar aqui vai ser sempre por enquete. O caso de hoje será sobre Eloá Pimentel. Eloá Pimentel é nascida no dia 5 de maio de 1993. Na época do sequestro ela tinha 15 anos de idade e a mãe conta que ela era uma menina bastante estudiosa, o sonho dela era ser uma médica veterinária e que ela tinha uma boa convivência com a mãe dela, as duas tinham como uma convivência até de amigas, tudo que ela precisava ela conversava com a mãe dela. Então ela falou que ela era uma boa amiga, que ela era uma boa filha, ela era bastante tranquila. Eloá, quando ela tinha 15 anos de idade, ela conheceu Lindenberg Alves. E os dois estavam ficando mais ou menos uns 2 meses escondidos da família de Eloá, quando eles decidiram conversar com a mãe dela. Pela pouca idade de Eloá, na época ela tinha 12 anos de idade, a mãe ficou relutante quanto o pai, eles não queriam aceitar o namoro dela. Mas ela acabou comentando que já fazia 2 meses que eles estavam ficando escondidos e se a mãe não quisesse aceitar o namoro, então ela namoraria escondido porque ela gostava bastante de Lindenberg. Lindenberg, na época, ele tinha 18 anos, então ele foi na casa dos pais de Eloá, eles tiveram uma conversa bem sincera. A mãe de Eloá chegou a falar com Lindenberg, falou pra ele que pela pouca idade da filha, que amanhã depois ela poderia não querer mais namorar com ele. Ele falou que ia entender sim o lado dela, que ele já teve outros relacionamentos e aceitar a opinião dela e o desejo dela. No começo do relacionamento, era um relacionamento bastante tranquilo, não apresentava nenhum tipo de briga, era um namoro bem tranquilo. Lembrando como ela tinha 12 anos, tudo que eles iam fazer tinha horário, eles não saíam sem a companhia da mãe e do pai de Eloá, então era tudo muito bem controlado. Conforme foi passando o tempo, essa situação de namoro bem tranquilo mudou e o namoro deles ficou marcado com bastante brigas e bastante discussões, porque da parte do Lindenberg ele era bastante ciumento e bem controlador. Então, como tinha bastante briga no relacionamento dos dois, sempre largavam e voltavam o tempo todo. Tinham discussões, rompiam o namoro e sempre voltava. Até que um dia a mãe de Eloá foi convidada pela mãe de Lindenberg para almoçar lá e a mãe de Lindenberg acabou avisando, contando para a mãe dela que ele era uma pessoa bastante agressiva com ela e sempre surtava por poucas coisas. Depois que a mãe do Lindenberg acabou falando isso para a mãe de Eloá, então que assim que eles ficaram mais com o pé atrás em relação ao relacionamento dos dois. Porque já tinha bastante briga, ele sempre largava e voltava. Aí teve isso que veio da mãe de Lindenberg, então, mas isso continuou se arrastando por alguns meses. Quando Eloá completou 15 anos de idade, ela acabou comentando com a mãe dela que ela já estava cansada do relacionamento e que ia romper de vez com Lindenberg. Não se sabe ao certo quem rompeu o namoro, mas que veio da família de Eloá, que foi Eloá que acabou cansando do relacionamento e ela decidiu romper. Depois que aconteceu esse término, então o Lindenberg ficava ligando bastante para a mãe de Eloá. A mãe de Eloá falou que tinha ele como um filho, porque ele sempre frequentava a casa dela, ele almoçava, ele jantava lá. Eles sempre estavam juntos, então a mãe de Eloá acabou acolhendo ele, então ele chegou a ligar para ela depois desse término. Falou que estava bastante chateado, que não sabia o que fazer, que estava a ponto de cometer uma loucura. Mas a mãe dela não tinha como saber que seria com a filha dela, não tinha como ela deduzir isso, imaginar que a gente acha que vai acontecer com todo mundo, menos com a gente, né? Lindenberg ainda passou relutante, tentando falar com Eloá, tentando voltar, e Eloá já estava decidida a não seguir mais o relacionamento com Lindenberg. Então até que dia 13 de outubro de 2008, na cidade de Santo André, São Paulo, à 1h30 da tarde, estava Eloá, Nayara e 2 amigos no apartamento que ela morava num conjunto habitacional. Então eles se reuniram para fazer um trabalho, até que de repente o Lindenberg acabou entrando na porta e ele teve uma crise, entrou em histeria de ver os amigos de Eloá lá. Ele chegou a comentar que não era para ele estar lá, que quanto Nayara quanto os 2 amigos, o Iago era namorado de Nayara e Vitor era o colega que estava junto com eles.
Então Lindenberg acabou avisando ele que eles estavam no lugar errado, que não queria falar com eles, que eles não tinham nada a ver com o assunto, que ele queria se resolver com a Eloá. Como ele já chegou dando essa histeria, a Eloá, assim que ele já chegou surtando, falando que ia conversar com ela até propôs de voltar com ele e ele não aceitou, porque se voltasse seria por medo. Lindenberg começou a agredir bastante Eloá e falou para ela que ia matar Eloá e depois se matar. Assim que começou as primeiras horas do sequestro, já estava cheio de polícia lá, tinha gente altamente treinada e a mesma quantidade que tinha de polícia tinha de mídia. Então, na segunda-feira mesma, a Nayara pediu para Lindenberg soltar os meninos, que ela e Eloá ia continuar na casa. Lindenberg aceitou. Então Lindenberg soltou o primeiro menino às 9h15 da noite e o segundo às 10h45. Conforme foi passando a hora, então ele amarrou as duas meninas, a Nayara e a Eloá, com roupas que estavam na casa. Nayara acabou dormindo na sala e a Eloá dormiu junto com o Lindenberg no quarto. Nayara até comentou que escutou várias vezes à noite ele batendo bastante nela e várias discussões. O sequestro ele começou na segunda-feira, 1h30 da tarde, e na terça-feira, 6 horas da tarde, a energia foi cortada. Às 6h05, assim que a energia foi cortada, a Eloá saiu na janela e fez um sinal de joia como se tivesse tudo bem. Mas assim que ela saiu, o Lindenberg, já estressado com a mídia, acabou indo lá fora e dando 2 tiros, mas ninguém foi atingido. É importante lembrar que o sequestro todo durou 100 horas e o tempo todo a mídia estava cercada lá, querendo saber de cada detalhe. Quanto Nayara quanto Eloá e Lindenberg, eles tinham celulares, a polícia estava o tempo todo tentando conversar com Lindenberg, tentando fazer algum tipo de acordo, que ele conseguisse liberar as meninas e que ele também conseguisse sair bem da situação. Tentando falar assim pra ele, ó, sai agora, a gente não vai deixar ninguém te machucar, sempre tentando convencer ele a soltar as meninas. Tem um fato curioso que no dia que ele foi soltar a Nayara, ele chegou a conversar com o pai de Nayara, ele não era um pai muito presente, então ele falou pro pai de Nayara que estava dando mais uma chance para ele ter um momento com a filha dele. Então a Nayara foi libertada. Às 10h10, a energia foi religada da noite. Incrível que pareça, a mídia conseguiu arrumar o contato do Lindenberg, então ele foi entrevistado. Ele não foi entrevistado só por uma pessoa, mas a primeira pessoa que entrevistou ele foi só a Ana Abrão. Exatamente, na hora que eu for soltar a Eloá, ninguém vai ficar sabendo o horário, ninguém vai ficar sabendo o momento. Eu vou soltar ela e vai acontecer que nem aconteceu com a Nayara, tudo... Tá, mas e você? Você vai fazer o que com você? A gente também tá preocupado com você. Nayara foi liberada na quarta-feira. Mesmo assim, ela continuava com contato com eles, quanto Eloá, quanto Lindenberg. Então, ela acabou na quinta-feira conversando bastante com o Lindenberg. E ele disse que se ela voltasse para o apartamento, ele ia sair com a Eloá. Sem avisar os pais de Nayara, ela tinha 15 anos na época. A polícia achou brilhante a ideia e deixou a menor voltar para o apartamento de Eloá. Quando a Nayara chegou no apartamento, ele fez ela segurar na mão de Eloá e apontou a arma na cabeça de Eloá e falou para ela, se você não entrar, eu vou matar a sua amiga. Ela, com medo do que pudesse acontecer, ela acabou voltando de novo. Eloá, na hora que viu aquela cena, ela chegou a ter uma crise nervosa e pediu para o Lindenberg acabar com aquilo tudo de uma vez, que não precisava mais de fazer aquele circo todo, que poderia matar ela e acabar com tudo e libertar a amiga dela. Mas Lindenberg não concordou. O tempo todo do sequestro, às vezes o Lindenberg agia como se nada tivesse acontecido, ele obrigava ela a ficar dando beijinhos nele e às vezes ele agia indiferente, às vezes agredia ela, então ia variar muito do humor que ele estava. O tempo todo do sequestro, eles se alimentavam porque Eloá fez uma corda com panos da casa, com lençóis, e jogava para baixo, a polícia colocava alimentos nos potes, ela levava para dentro do apartamento de novo. Até que na sexta-feira, a Eloá jogou os panos para receber o alimento e na hora que ela subiu tinha a carta do advogado do Lindenberg. Gente, ele já tinha até advogado tentando conversar com ele naquele momento. A mídia estava em cima, ele já estava com o advogado, ele estava tendo a maior atenção do mundo. Na carta, o advogado falou que ele poderia libertar as meninas, que já estava tudo pronto, que não ia acontecer nada com ele, que ia fazer tudo da melhor forma e evitar o pior para o Lindenberg.
Então, lembrando que o sequestro começou na segunda-feira, só na sexta-feira a polícia decidiu que já era hora de invadir o apartamento. Eu tenho pra mim que se fosse família importante tivesse acontecido isso, a polícia teria acabado com esse sequestro muito antes. Mas eles deixaram da segunda-feira até a sexta-feira, foi o maior tempo de sequestro que a gente teve aqui no Brasil, ao todo foi 100 horas. E a mídia em si, uma entrevistando ele, é chocante tudo o que aconteceu. Às 6h10 a polícia chegou, essa é a história que a polícia conta, porque tem outra versão que eu vou contar pra vocês. A polícia diz que assim que chegou no apartamento, eles colocaram uma bomba, na hora que ela estourou, eles já escutaram os tiros de Lindenberg. Então foi por isso que a polícia trocou tiros. Assim que ele atirou, o primeiro tiro acertou Nayara no maxilar e o segundo a cabeça e a virilha de Eloá. O Lindenberg foi preso, a Nayara ainda saiu de lá andando, ela só tava com um pano na boca por causa do tiro, mas estava tudo bem com ela, só que Eloá já estava desacordada por causa do tiro na cabeça. Então as duas foi levada para o hospital. A Nayara passou por uma cirurgia, em 2 horas já tinha acabado a cirurgia dela e deu tudo certo com ela. Dia 18 de outubro, Eloá acabou morrendo, a família liberou sim a doação dos órgãos e a mídia passou ela como uma santa, que ela tinha morrido, mas ela tinha ajudado também outras pessoas. O velório dela estava com mais ou menos 30 mil pessoas no dia, todo mundo acompanhando porque teve bastante repercussão, a mídia ficou bastante em cima. Lindenberg chegou a pegar 98 anos de prisão e 10 meses, mas a pena caiu para 39. Nayara, porque ela era menor de idade e a polícia deixou ela voltar para o apartamento de Eloá, então ela acabou recebendo uma indenização do Estado. Em todos os vídeos que eu vi, o Lindenberg ele sempre deixava muito bem claro que estava fazendo aquilo por culpa dela, porque ela não queria conversar com ele, porque ela não queria fazer as vontades dele. E a mídia o tempo todo querendo falar com o Lindenberg, colocando ele em primeiro lugar. Então, o que mais chocou o Brasil também tenha sido porque a mídia caiu pra cima e atrapalhou. A polícia, eu vou deixar a foto aí pra vocês, teve uma hora que o Lindenberg saiu na janela, tinha grandes atiradores lá, super treinados, poderia ter sim acabado com a vida dele, mas não, deixou o sequestro ficar 100 horas e Eloá acabou perdendo a vida. A mídia ainda quis passar que ela morreu, mas ela ajudou bastante pessoas com a doação de órgãos. Mas eu acredito que uma menina de 15 anos, cheia de vida, se tivesse um trabalho mais competente de ambas partes, ela poderia hoje estar com seus 27 anos e ter mudado a história de vida dela. A teoria é que a polícia primeiro falou que o Lindenberg saiu atirando, mas a Nayara ainda confirma que a polícia, assim que estourou a porta, ela já começou a atirar e foi por isso que o Lindenberg acabou atirando na Eloá quanto na Nayara. Mas assim, até hoje isso não foi confirmado, continua a palavra da polícia, a hipótese que a Nayara falou e quanto o Lindenberg não foi confirmada, então continua esse como fato. Tem gente que acredita que... Tem outra teoria que fala que a polícia que acabou matando Eloá ou atirando em Nayara, mas nada disso foi confirmado. O que a gente tem oficial foi que Lindenberg acabou dando os tiros. Depois da morte de Eloá, teve bastante repercussão e as pessoas elas iam julgar a mãe de Eloá, falando porque onde já se viu a mãe ter deixado a filha namorar com 12 anos. Eu acredito que precisa ter mais empatia. Tem gente hoje que até hoje ainda vai falar isso pra ela, que a culpa foi dela. Mas eu acho que ela namorando com 12 ou namorando com 20, infelizmente ela poderia ainda assim conhecer o Lindenberg. Então eu acredito que a mãe não tem culpa em nada, porque quem atirou e quem não acabou com aquilo logo não foi ela, né? A polícia poderia ter feito um trabalho melhor quanto a mídia e quanto Lindenberg poderia ter respeitado a vontade dela, né? A Eloá infelizmente não é a primeira mulher que morre por causa do machismo e não vai ser a última. Então a mídia poderia parar as pessoas, a sociedade poderia parar de falar da mãe dela e tentar ver aonde que tá o erro. E assim terminamos mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, compartilhe bastante esse vídeo
Então eu coloquei uma meta para esse vídeo, que se eu conseguir 100 inscritos, eu vou ganhar esse livro aqui. Me siga nas redes sociais e até mais!